Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. No Monte Sinai, antes de entregar as tábuas da lei a Moisés, ele disse: os filhos de Israel observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. No sétimo dia, os judeus comemoram o Shabat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, lechadlik ner shel Shabbat Kodesh. Uma das coisas que muito me emociona é ver qualquer documentário ou filme sobre imigração, migração de qualquer origem, porque realmente foram pessoas heróicas. Naquele tempo não existia um folheto turístico, o que era o Brasil, e a maioria dos nossos imigrantes de qualquer origem vieram ou por perseguição religiosa ou realmente por necessidade econômica, que estavam passando fome nos seus países de origem. Os primeiros sobrenomes judeus surgiram em guias de despachos aqui no Rio Grande do Sul no final do século XIX. Embora a colonização oficial tenha se iniciado por volta de 1904, com a chegada dos primeiros grupos de imigrantes judeus a Philipson, através da Jewish Colonization Association, a ICA. A ICA foi criada em 1891 pelo barão Maurice de Hirsch. O barão e sua esposa perderam um único filho e, como é costume no judaísmo, resolveram dedicar uma obra filantrópica à sua memória. O projeto se estendeu até o Rio Grande do Sul, onde foram comprados mais de 5.000 hectares de terra no Pinhal, município de Santa Maria. A comunidade judaica do Rio Grande do Sul é formada basicamente de dois grupos: os judeus Askenazi e os judeus Sefaradi. Os judeus Askenazi são aqueles judeus que vieram da Europa Oriental. A palavra Askenaz vem do hebraico Alemanha. A palavra Sefaradi vem do hebraico Sfarad, Espanha. Philipson foi uma colônia judaica formada por cerca de 40 famílias trazidas da Rússia, fugindo dos pogroms, os massacres às aldeias judaicas promovidos pelos czares. Os judeus Sefaradi falam o ladino, que é um dialeto espanhol. Já os Askenazi falam o Yiddish, que é a língua que tem muito do alemão e um pouco do hebraico. Em 1909, a ICA adquiriu mais uma gleba, a Fazenda de 4 Irmãos, situada hoje nos municípios de Erechim e Getúlio Vargas, com um grupo inicial constituído de 32 famílias, seguidos de uma leva que ficou conhecida como Zestzig, referindo-se ao número de famílias 60. Desde 1904, quando os primeiros judeus chegaram ao Brasil, transcorreram 5 gerações. São 5 gerações de judeus brasileiros, judeus gaúchos, que construíram nessa terra uma identidade judaica. Com o passar dos anos, os obstáculos vão levando os imigrantes para as cidades. Começa então uma nova fase, com comunidades sendo formadas em Passo Fundo, Erechim, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana e Porto Alegre. Os judeus, quando deixaram as colônias de Philipson e de 4 Irmãos, foram para cidades próximas e se dedicaram à indústria e ao comércio. Meu pai, Israel Seligman, e seu irmão Jaime e um primo, Luiz Unes, fundaram em Santa Maria a Facilitadora, uma fábrica de móveis que na década de 40 chegou a ter cerca de 120 funcionários. Era seguramente a fábrica mais importante do interior do estado. Os primeiros trabalhos dos judeus que chegaram eram ligados ao comércio, mas o grande ideal dos imigrantes era que seus filhos pudessem estudar. E transmitiam para eles que tudo o que pudessem guardar na vida, deveriam guardar na cabeça.
Em Porto Alegre, começaram pelo pequeno comércio ambulante, o Klienteltik. Percorriam as ruas da cidade, os bairros populares à procura de freguesia. Eles vendiam a prestação, anotadas num cartão. Aos poucos, foram se estabelecendo casas comerciais. Em 1932, comerciantes judeus fundaram o Sindicato dos Alfaiates. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Marisa, é verdade que o Mois foi o primeiro presidente do Sindicato dos Alfaiates? Foi o primeiro. Eu disse, então, para que vocês vão fazer coisas, pedir esmolas? A gente tem que fazer um sindicato, fundar um sindicato para ter uma união entre todos os operários, tanto especialistas como não especialistas, né? Posso cantar então uma música para vocês? Opa, vamos ouvir uma música aí. Vou cantar para vocês então Vinemp Menabisse Alemazl, só que em ritmo de bolero. Vinemp Menabisse Alemazl, oi Vinemp Menabisse Alegli, nos rei da lesos ich schon drehen, bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Em Porto Alegre, o Bonfim dos anos 30 e 40 era uma verdadeira comunidade. Ainda hoje, este bairro é uma referência para os judeus. E eu acho que há certas características, certas heranças culturais que o povo judeu carrega sempre e que é transmitido de geração para geração. Os pais tinham as lojas no Bonfim, ou coisa que valha. O objetivo era ter um filho na universidade, ter um doutor. E até tinha uma escala de valores na época, né? Em primeiro lugar, a medicina. Segundo, engenharia. Terceiro, direito. Depois, o dote não tinha mais nada. Apesar da proibição bíblica de não ter imagens diante de Deus, os judeus são grandes criadores de imagens. E aqui no Rio Grande do Sul, formaram um grupo muito atuante de artistas plásticos, entre pintores, desenhistas e gravadores. É uma coisa natural, a gente precisa se expressar e, no meu caso, eu me expresso através de imagens, né? A gente tem artistas gaúchos de expressão nacional, como agora, recentemente, com a morte do Sclia, não é? Isso aparece tão bem. São artistas que, como eu, começaram com desenho e depois foram para a gravura e depois para a pintura. Não exatamente nessa ordem, mas nós temos uma tradição de artistas gráficos, de desenhistas. Povos da antiguidade deixaram muitos testemunhos como monumentos grandiosos. Não foi o caso do povo hebreu. Ele legou à humanidade simplesmente um livro, mas esse livro teve um papel fundamental na cultura ocidental, tanto em termos de ética como em termos de uma narrativa que até hoje encanta os leitores, religiosos ou não. Eu acho que entre os judeus há uma tradição de cultura, de se expressar. Nós temos uma grande quantidade de judeus que estão ou estiveram no teatro, no cinema. Na área do audiovisual, a comunidade judaica também contribuiu muito e continua tendo até hoje uma participação ativa. Na fotografia, Sioma Breitman, e no cinema, Salomão Scliar, que acabou se tornando o primeiro realizador a rodar um longa-metragem de ficção sonoro aqui no Rio Grande do Sul, Vento Norte, em 1951. Esse filme se destacava pela bela fotografia.
O judeu é um sujeito muito apegado à cultura, à música, né? Se a gente quiser ver um pouco mais adiante, ele é ligado muito ao saber. Porque como é um povo que vive fora de qualquer país durante tantos mil anos, ele aprendeu que a única coisa que ele pode levar de um lugar para o outro quando for perseguido, coisa que vale, é o conhecimento e a cultura que ele tem. É uma contribuição muito diversificada, mas que tem alguns exemplos muito eloquentes. Por exemplo, existe uma grande quantidade de médicos judeus. Embora a proporção dos judeus na população do Rio Grande do Sul seja pequena, na Faculdade de Medicina, os meus colegas representavam mais ou menos os 10% dos alunos da faculdade. Pois a participação dos judeus dentro da psicanálise gaúcha, da psicanálise brasileira, ela é bastante significativa. Na verdade, os judeus nunca constituíram um grupo à parte na psiquiatria e na psicanálise gaúchas. Sempre estiveram integrados e muito bem recebidos e nunca constituíram efetivamente os judeus dentro da psicanálise. Uma das primeiras coisas que os imigrantes se preocuparam em fazer quando aqui chegaram foi de construir estabelecimentos de ensino. Vocês dançam bem? A gente dança, dançar é um modo de expressar a nossa cultura. Uma salva de palmas para Morá, que ensina vocês a dançar. A educação judaica tem sido fundamental nesta comunidade. A valorização da sua história, a vivência de suas tradições, os valores transmitidos de geração em geração fazem com que este povo mantenha vivo a chama das suas tradições. Esta é uma mesa de Pêssar. Pêssar significa a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Esta é a Keará, o prato de Pêssar, e eu tenho aqui o Haross, que é uma mistura de maçãs raladas, nozes, vinho, açúcar, canela, que lembra os tijolos que os judeus trabalhavam quando eram escravos no Egito. Esta é a matzá. Este é o pão ázimo que os judeus comeram no deserto, porque quando saíram da escravidão, não tiveram tempo de fermentar o pão, então tinham farinha e água e misturavam e colocavam sobre a pedra para secar e ser a alimentação. Eu acho que isso tudo faz parte de uma mesma tradição, né? Que começam, talvez, com os próprios símbolos, né? Como esse que eu estou pintando aqui, né? Os símbolos são muito bonitos, né? A menorá, a estrela, né? A menorá é um dos símbolos judaicos mais antigos de que se tem notícia. É um símbolo messiânico que significa o futuro de um povo. Os 7 braços do candelabro corresponderiam aos 7 planetas, aos 7 céus. A haste central simboliza o Sol. A tradição judaica é considerada ou é representada como uma pequena corrente que tem 5.761 anos de história. E nós tomamos isso como referência. Podemos dizer que em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história, o que fez com que o povo judeu continue até nossos dias é justamente a tradição.
aquela tradição que passa de geração e que a intenção é que ela continue passando de geração para dar a continuidade de nosso povo. Uma identidade que, à semelhança de todas as identidades, é fruto de uma animação cultural. Uma animação que envolve a alma, envolve a memória, envolve a história. Enfim, são objetos invisíveis e que tocam profundamente cada um de nós. Os judeus trouxeram para a cultura gaúcha e para a cultura brasileira um componente adicional. É fruto desta sensação de pertencer a essa história, a esse grupo humano, que os judeus brasileiros estão aqui vivos e vibrantes. E esse componente, ele representa muito num país que é governado pela diversidade e que faz exatamente dessa diversidade uma das suas grandes qualidades. ופטר למטילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זכר ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני